para numa tentativa de apresentar o pensamento do filósofo alemão Karl Marx, a partir do desenvolvimento de uma questão. Então eu queria dizer que Karl Marx é um filósofo alemão que nasceu em 1818 e morreu em 1883, portanto viveu 65 anos, que para o contexto da época era uma idade razoável. Podemos dizer que o edifício teórico de Marx ele se sustenta por três pilares fundamentais, que é, primeiro, a teoria do valor do trabalho, segundo, a perspectiva da revolução e terceiro, a concepção do método dialético. Marx concebeu a sua teoria a partir do contexto de sua época, dialogando com os movimentos sociais, os movimentos políticos do século XVIII e a partir de um diálogo permanente e crítico com a concepção da filosofia moderna. Então, a teoria do valor do trabalho não foi Marx que criou. Ela foi produzida pelo pensamento da economia política, sobretudo por Ricardo e Adam Smith. Então eles tiveram o mérito de dizer que a fonte do valor é o trabalho, contrário à concepção da Idade Média, que afirmava que a fonte da riqueza era a propriedade comunal da terra. Então, para a economia política, a riqueza subjetiva da propriedade privada é o trabalho. Marx absorve o pensamento dessa teoria, mas afirma que eles naturalizaram a sociedade capitalista, todos os seus pressupostos, suas contradições, e elevaram no âmbito do pensamento o autodilaceramento social, porque acabaram naturalizando a lei da propriedade privada e do trabalho alienado, do comércio, da divisão do trabalho e da troca. Eles descreveram como se produz na sociedade capitalista, mas acabaram naturalizando porque não conceberam a gênese histórica desta sociedade. E a teoria do valor do trabalho é fundamental para Marx, porque sem ela, Marx não teria a possibilidade de elaborar aquilo que é específico e radical da sua teoria. Por exemplo, a concepção da teoria da mais-valia, que nada mais é, falando de forma esquemática, que o tempo de trabalho não remunerado, feito pelos trabalhadores. A segunda concepção, então, para nós conceber a teoria de Marx, é a perspectiva da revolução. E a perspectiva da revolução é um ato prático, que, através da mobilização dos trabalhadores, que é uma classe da sociedade civil que não tem nenhum interesse particular a reclamar, porque, sim, tem os interesses universais da sociedade para levar a cabo. Marx afirma então que através da mobilização dos trabalhadores, num ato prático da revolução, que devemos superar as estruturas fundamentais da ordem burguesa, a propriedade privada, o Estado, as classes sociais e todos os complexos de alienação vigentes nessa sociedade. E a terceira questão, que é o foco do desenvolvimento sequencial de minha exposição, é o método dialético, que também Marx aprendeu de Hegel. Através do método dialético, Marx afirma que Hegel descreveu a sociedade capitalista, mas não atingiu o nível da crítica e por isso acabou de naturalizar também a sociedade de seu tempo. Tudo aconteceu num certo dia, hora da Ave Maria, o universo viu gerar no brilho
princípio o verbo se fez fogo, nem Atlas tinha o globo, mas tinha nome o lugar, era terra. Ressaltar que a concepção de método de Marx não está separado do seu objeto de sua teoria, que para Marx é a concepção de gênese, de desenvolvimento, de consolidação e de crise da ordem burguesa. Por isso dizemos que Marx não tem uma concepção, uma epistemologia, mas sim uma ontologia. Então, colada à sua concepção de método está a sua noção de história. O primeiro pressuposto da história para Marx é a existência de homens vivos. E para existirem, precisam, antes de mais nada, de produzir a sua alimentação, ter bebida, ter uma casa para morar, abrigar-se das intempéries e educar a cria. Então, o homem, antes de fazer filosofia, religião ou qualquer outro complexo ideológico, precisa sobreviver. E o homem, através do trabalho, produz os meios de produção, os instrumentos de trabalho, transforma a matéria-prima naquilo que é indispensável para satisfazer as suas necessidades. Faz isso através do trabalho, que é a categoria fundante do ser social, uma atividade vital produtiva que intermedia a relação do homem com a natureza, pelo qual o homem transforma a natureza e também se transforma, exercita suas potencialidades físicas e mentais. E na medida em que o homem produz aquilo que ele precisa para sobreviver, ele produz e estabelece relações sociais. As relações sociais que está implicada no trabalho são as relações da distribuição, da troca, do comércio e do consumo. Mas para além disso também tem as relações sociais que constituem os valores, todos os valores morais. E então é através da relação entre as forças produtivas e as relações de produção que o homem compõe a sua base econômica, a base econômica da sua história. Mas eu queria deixar claro que Marx não é um fatorialista da história, Marx não é um determinista da história. Apenas ele afirma que o momento predominante do homem é a produção material da riqueza social. Mas implicado nessa base econômica, ergue-se uma superestrutura jurídica e política. E através dessas e relacionada a essas estruturas, também tem toda uma concepção de filosofia, uma concepção de história, uma concepção de religião, que está implicado na relação produtiva do homem. Mas Marx afirma que na sociedade capitalista o homem está anulado, porque ele estabelece no seu trabalho uma relação de alienação, de estranhamento. E Marx, apenas para ressaltar e deixar como um objeto de estudo para aqueles que se interessam na perspectiva teórica e metodológica de Marx, que Marx afirma que o homem no capitalismo está alienado no trabalho. O trabalho deveria ser aquilo que produz a humanidade do homem. No entanto, no capitalismo ele tem uma relação de alienação ou de estranhamento, que Marx concebe sob 4 perspectivas. Primeiro, o homem está alienado em relação ao produto do seu trabalho, porque produz e não tem acesso àquilo que produz. Segunda forma de alienação, em relação à atividade produtiva, porque o homem está numa relação de trabalho em que ele, por exemplo, numa fábrica, ele está numa relação fragmentada com o trabalho, porque não tem uma concepção da totalidade daquilo que produz. Podemos exemplar isso de forma genial, concebida por Charlie Chaplin no filme denominado Tempos Modernos.
E a terceira forma de alienação, que é uma concepção da primeira e da segunda, é a alienação do homem em relação aos outros homens. E a quarta forma, a alienação do homem em relação a si mesmo. Mas apesar de tudo isso, o latifúndio é feito um lenço que precisa acabar. Romper as cercas da ignorância que produz a intolerância. Terra é de quem plantar a O conhecimento, o ponto de partida do conhecimento é um fato, ou um conjunto de fatos. Por isso, o conhecimento começa com a aparência. Mas a aparência não pode ser um critério para o conhecimento. Porque se a gente conhecesse através da aparência, através dos sentidos imediatos, a ciência e a filosofia seria desnecessário. Por isso, conhecer é negar a aparência. Mas negar a aparência não era eliminar, mas sim superar a aparência imediata do homem. Então, a negação dessa aparência se dá através de um movimento de abstração, que capta esses dados imediatos do sentido e por intermédio da razão. A razão humana, enquanto um atributo intelectivo do homem, historicamente determinado, acaba racionalizando e organizando aquilo que nos aparece pelo sentido. Mas depois de feito isso, de passado os dados do sentido, através de um circuito analítico, compreendido as determinações mais simples, temos que fazer a viagem de volta, voltar ao concreto. E o concreto agora sendo como um concreto pensado, síntese de múltiplas determinações, unidade do diverso. Mas temos que ressaltar que a razão humana não cria nada de novo na realidade, porque se a fé removesse montanha, o homem não tinha inventado o trator. Então temos que começar o conhecimento pela aparência, a aparência da realidade. E Marx compreende a realidade através da categoria de totalidade. A totalidade, então, não é mais um atributo da realidade, mas é a própria compreensão da realidade histórica. E a totalidade não é feita pela soma das partes, pela adição das partes ou pela sua justa posição, mas sim estabelecida pelas partes e a relação entre elas. E nós aprendemos a totalidade através do conceito de determinação. A determinação é o nexo constitutivo da realidade, expressa seu modo de ser. Por isso, uma compreensão ontológica que o Marx realiza sobre a realidade. E essas determinações são aprendidas no âmbito das categorias, no âmbito dos conceitos. Mas esses conceitos não são entidades intelectivas elaboradas pelo homem e projetadas sobre a realidade, de maneira que a realidade deve se adequar arbitrariamente ao homem, mas são formas de ser da realidade, eu reafirmo. Então, depois de aprendido a realidade histórico-social por o conceito de totalidade, aprendido as suas determinações no âmbito dos conceitos, o Marx anuncia uma outra categoria fundante do método, mas não só do método, mas constitutivo da própria realidade, que é o processo dinâmico, da realidade, que constitui a própria essencialidade da realidade. E o que dá dinamismo a essa totalidade é o sistema de contradição e antagonismo. Por exemplo, as lutas de classes, que se dão de maneira diferente, que temos que aprender as suas particularidades, que se constitui de maneira diferente, por exemplo, na fábrica, que é uma luta dos oprimidos e opressores pela taxa de mais-valia. O tempo de trabalho excedente dos trabalhadores não remunerado pelos patrão. Se dá diferente da fábrica do que, por exemplo, na universidade. Na universidade, a luta social do conhecimento, do controle do conhecimento, se estabelece de forma diferente. E para finalizar, mais uma categoria
que a categoria de mediação. Então a totalidade ela não é identitária. Diferentemente de Hegel, que no âmbito da razão há uma identidade entre ser e pensamento, Marx afirma que além das particularidades que se caracterizam o sistema de contradição e antagonismo, elas estão num processo de relação constante. E essa relação nada mais é que a categoria de mediação. Por isso, por exemplo, para nós pensarmos o que é a sociedade, temos que pensar a partir dos indivíduos. Os indivíduos que constituem um núcleo familiar. Um núcleo familiar. Uma família que se relaciona com outras famílias e constitui uma classe social. Uma classe social que é fracionada sob subdivisões de classe, que constitui uma população nacional e se relacionam com outros estados naquilo que nós podemos dizer de um Estado-nação, pensando pelo viés do pensamento cosmopolita. Karl Marx pensa a sociedade capitalista fundada na ordem burguesa a partir de 4 categorias, poderíamos dizer assim. E eu estou me referenciando na sua obra para a crítica da economia política, que são as noções de produção, de distribuição, de troca e de consumo. Então a produção nada mais é do que o homem retira da natureza aquilo que ele precisa para a satisfação de suas necessidades. Marx afirma que a produção seria o primeiro elemento de um silogismo perfeito, que ele afirma. Então seria a primeira premissa, o elemento geral. A distribuição é aquilo que é repartido da produção por intermédio das leis sociais. A troca nada mais é que repartir de novo aquilo que foi distribuído pela sociedade para satisfazer os interesses individuais do homem. Então a distribuição e a troca seriam o termo médio do silogismo, seria o elemento particular. E o consumo seria a fruição do homem, a contemplação e a fruição do homem do objeto da produção. Então, o elemento singular. Marx afirma que, contrariando a lógica formal que se estrutura a partir dos princípios de não contradição, de identidade e do terceiro excluído, que a produção é imediatamente consumo e o consumo é imediatamente produção. Porque na medida que a gente produz, a gente consome os meios de produção, os instrumentos do trabalho e o nosso próprio corpo. E na medida que a gente consome, também a gente produz as possibilidades de satisfazer o nosso consumo e o modo também como deve ser consumido. A produção também é uma mediação para o consumo e o consumo é uma mediação para a produção. Na medida em que um se efetiva, que um se realiza, cria o outro. Então, nós podemos pensar nessa perspectiva, a superação da lógica dialética em relação à lógica formal. Superação não por eliminação, mas por incorporação. E eu quero dizer que o desenvolvimento histórico das categorias não segue necessariamente a lógica de sua exposição. Marx afirma, assim como a anatomia do homem é chave para a anatomia do macaco, a anatomia da ordem burguesa é a chave para a anatomia da sociedade antiga. Porque na sociedade capitalista é que as categorias estão plenamente desenvolvidas e diferenciadas. Ele dá o exemplo do dinheiro e do trabalho. Marx, através de sua descrição e crítica da sociedade capitalista, propõe uma forma de sociabilidade alternativa à ordem burguesa, que se denomina a concepção do comunismo. O comunismo não é uma utopia, não é um dever ser, um ato moral,
mas ele se conecta com as próprias contradições mesma da sociedade capitalista, que Marx afirma que ela traz em si mesmo o germe da sua destruição e aponta as possibilidades de sua superação. Então, o comunismo, Marx pensa no contexto de 3 concepções: o comunismo rude e o comunismo político, que não saem, que não superam a infame da propriedade privada. Marx propõe a sua forma genuína de comunismo, que é a superação positiva da propriedade privada enquanto expressão da alienação do homem. Então, resumidamente, a sociedade capitalista nada mais é do que constituída pela classe burguesa e pela classe proletária. Os burgueses são aqueles que detêm os meios de produção, contratam força de trabalho, expropriam mais-valia e acumulam privadamente a riqueza socialmente necessária. Para tanto, Marx afirma que para a superação dessa forma de sociabilidade, que nada mais é do que a legitimação da exploração do homem pelo homem, a sociedade comunista é levada a cabo pelos proletários. Para isso, eles devem se organizar, porque a revolução não basta o homem ter uma concepção, ter um estado de consciência elevado sobre a realidade, mas ela se efetiva através de um ato prático de superação da ordem capitalista. Porque, segundo alguns, e para mim tem um fundo de verdade, o mundo se divide entre aqueles que leram Maquiavel e aqueles que não leram. Também tem aqueles que leram, mas não entenderam. Mas esse eu acho que é a classe minoritária. Maquiavel dizia o seguinte: quando se conquista o poder político por auxílio, por incentivo ou por validação da elite, trate imediatamente, príncipe, de buscar o apoio do povo. Mas se for eleito, elevado à autoridade política pelo apoio do povo, trate imediatamente de consolidar. Maquiavel dizia que o poder político reside no povo, ou melhor dizendo, Maquiavel dizia que o poder político reside na contradição entre aqueles que querem explorar os opressores e aqueles que não querem se deixar explorar os oprimidos. Mas foi Rousseau que antes de Marx disse que a soberania popular ela é inalienável, uma vontade não se representa, afirma Rousseau. Por isso, para não dizer que eu não falei de flores, vamos dar a voz ao poeta. É sensato, vocês todos podem entender. No fundo é fácil. Uma pergunta prévia: você não é um explorador? Então poderá compreender, pois foi feito para você. Precisa ser examinado com cuidado, porque os estúpidos chamarão de estupidez, os imundos de imundície, mas é contra toda a sujeira, é contra toda a estupidez. Os exploradores considerarão um crime, mas sabemos nós, é o fim do seu crime. Não é uma loucura, parece, não é uma loucura, é o fim da loucura. Não é um enigma, é o fim do enigma. No fundo, é uma coisa muito simples, dificílima de ser feita. Bertold Brecht. De pé, ó vítimas da fome, de pé, famélicos da terra, da ideia a chama já consome a crosta bruta que assoterra. Cortai o mal pelo fundo, de pé, não mais, Senhor.